Olá pessoal, hoje eu preparei uma aula muito bacana para vocês com o tema Responsabilidade Civil no CDC. Esse tema é de suma importância porque as regras da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor são muito diferentes das regras da responsabilidade civil clássica lá do Código Civil. Então prepare-se para imergir neste mundo peculiar e diferenciado da responsabilidade civil dentro do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, você vai pegar aí o seu código e vai abrir para mim lá no artigo 12 primeiro. Veja que o artigo 12 trata da responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço. Estou com ele aberto aqui, ó, seção 2ª, da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Estão vendo aí? Leram a seção 2ª, onde o artigo 12 abre esta seção? Pois é. Agora, vá comigo um pouco mais lá na frente, no artigo 18. Veja que o artigo 18 inicia com o título, lá na seção 3ª, Responsabilidade Civil por vício do produto e do serviço. Responsabilidade civil pelo vício do produto e do serviço. Então você já deve estar se perguntando de início, por que o CDC ora fala em responsabilidade pelo fato e ora fala em responsabilidade pelo vício? Essa dúvida é tão comum que eu conheço muitos advogados que atuam no direito do consumidor e que até hoje não sabem a diferença de vício para fato no CDC. E essa é a principal distinção. Porém, para eu poder te ensinar isso, para eu poder trabalhar esses conceitos com você e a responsabilidade civil no CDC, nós precisamos recapitular bem rapidamente algumas regras básicas sobre a responsabilidade civil clássica lá do Código Civil. Você vai lembrar comigo, primeiro, que no Código Civil a responsabilidade é dividida primariamente em responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. A responsabilidade contratual, como o próprio nome diz, é aquela que advém do descumprimento de um dever que está inserido onde? Em um contrato, em uma cláusula de um contrato. Então, descumprido uma cláusula de um contrato por um dos contratantes, surge ali a responsabilidade civil contratual, regida pelos artigos 389, 390, 391 do Código Civil, a depender se a obrigação descumprida era de fazer, de não fazer. Agora, se o dever descumprido não é um dever que estava em um contrato, mas sim um dever que estava na lei, nós teremos a responsabilidade civil extracontratual. Ou seja, veja a bipartição aqui, responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual. A contratual como decorrente da quebra de um dever inserido em um contrato, quebra de uma cláusula contratual, e a responsabilidade civil extracontratual como aquela decorrente da violação a um dever previsto na lei. Não está previsto num contrato, está previsto na lei, por isso extracontratual. Note que o legislador civil dá muita importância e muita preponderância para o contrato. É como se ele dissesse, ou você violou um dever que está num contrato, responsabilidade contratual, ou você violou o resto, um dever que não está no contrato. Então existe o contrato e o resto. E o resto é tão somente a lei. Veja que curioso. Responsabilidade extracontratual. A responsabilidade extracontratual é também chamada de responsabilidade civil aquiliana, de responsabilidade civil ex delicto, responsabilidade civil por ato ilícito, não é? E a responsabilidade civil extracontratual se rege pelos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. O artigo 186 trata do ato ilícito. O artigo 187 trata do abuso de direito, situações onde o ato, apesar de nascer lícito, se transforma em ilícito porque o seu titular, ao exercer aquele direito seu, aquele ato que era direito seu, abusou, excedeu ali os limites impostos pelo fim social e econômico do direito que ele detinha, pela boa-fé objetiva. Então, o abuso de direito configura ato ilícito. A diferença é só na gênese, é só no nascimento. Enquanto o ato ilícito nasce ilícito, nasce contrário à lei, o abuso de direito nasce como um direito, como um ato lícito e se transforma em ilícito por um abuso, por um exagero
do seu titular no seu exercício. E o artigo 927 traz a previsão de reparação dos prejuízos causados pelo ato ilícito e pelo abuso de direito. Então você pode ver que há regramentos diferentes em se tratando de responsabilidade contratual ou extracontratual. Há inclusive hoje o entendimento do STJ de que os prazos prescricionais também são diferentes. Enquanto a responsabilidade civil extracontratual tem prazo prescricional de 3 anos, previsto lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, a responsabilidade civil contratual tem prazo prescricional de 10 anos, abrangido pela regra geral do artigo 205 do Código Civil, por não haver ali uma previsão específica no artigo 206. É um tema bem controverso na doutrina, porque afinal de contas, o entendimento do STJ é que quando lá no artigo 206, parágrafo 3º, o legislador usa a expressão reparação civil, ele estaria fazendo menção só à responsabilidade extracontratual, porque ele usa a expressão reparação civil lá nos artigos 186, 187, 926, mas não usa a expressão reparação civil lá nos artigos 389, 390, 391, quando ele fala da responsabilidade contratual. E aí entendeu o STJ que por não usar a palavra reparação civil quando trata da responsabilidade contratual, o legislador então quis abarcar pela previsão do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, somente a responsabilidade extracontratual. Então o prazo de 3 anos seria só para extracontratual. A contratual, por não ter então uma previsão específica no artigo 206, ficaria na regra geral de 10 anos do artigo 205. É um tema controverso, mas já bem pacificado pelo STJ, tá? Então, os prazos prescricionais são diferentes. Outra coisa que muda é o requisito para caracterização da responsabilidade. Enquanto na responsabilidade contratual basta que se demonstre a violação a um dever no contrato, sendo a partir dali a culpa do transgressor presumida, se for um caso de responsabilidade civil subjetiva, na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, não há esta mesma forma de caracterização. Lá, como não existe um contrato, a caracterização da responsabilidade civil se dará mediante a demonstração de 4 requisitos. Então, de novo, vamos com calma. Enquanto na responsabilidade civil contratual, para que surja o dever de reparar, basta que a vítima demonstre a violação a um dever contratual pela outra parte, presumindo-se a culpa da outra parte pela transgressão, na responsabilidade civil extracontratual é necessária a demonstração de 4 requisitos. Primeiro, a vítima vai ter que comprovar o ato ilícito. Vai ter que comprovar que o agressor praticou um ato antijurídico, contrário à lei. Segundo, vai ter que provar que houve um dano, porque sem dano não se admite reparação na esfera da responsabilidade extracontratual. Diferente da contratual, que admite uma pré-fixação de perdas e danos, independente de comprovação efetiva. Na extracontratual, é necessária a comprovação, a demonstração de um dano, não é? Já dizia Ehring, sem dano, nenhuma reparação. Então aqui é preciso que se demonstre o prejuízo efetivo para que ocorra a responsabilização e a reparação do prejuízo. Muito bem. Além disso, gente, além de ter que demonstrar o ato ilícito e o prejuízo, o dano, é preciso que a vítima demonstre o nexo causal, que a vítima demonstre que aquele dano decorreu daquele ato ilícito, porque sem este nexo causal não se admite a reparação civil. Ou seja, se eu não comprovar que aquele dano veio da conduta daquele agressor, não há como se condenar esse agressor a reparar aquele dano. E por último, o 4º requisito, muito esquecido, é o nexo de imputação. O nexo de imputação é uma espécie de qualificadora do ato ilícito, da conduta que gerou o dever de reparar.
É preciso que esta conduta, nos casos de responsabilidade civil subjetiva, seja uma conduta culposa, uma conduta marcada por culpa lato sensu, abrangendo tanto o dolo quanto a negligência, a imprudência ou a imperícia. Nos casos de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade, por exemplo, como é o caso clássico das relações de consumo, da responsabilidade civil do Estado, da responsabilidade por dano ambiental, não será necessária a investigação da culpa, porque ali o nexo de imputação não é mais a culpa, e sim o risco da atividade, que gera não uma presunção de culpa, mas uma desnecessidade de se discutir a culpa. Nesses casos de responsabilidade objetiva, bastará o ato ilícito, independente de se comprovar que ele foi culposo ou não. Culpa lato sensu. Comprovados esses requisitos, então, surgirá o dever de reparar por parte do agente ofensor, tá? Bom, gente, na verdade, lembrando que Ehring disse não só que sem prejuízo nenhuma reparação, mas sobretudo que sem culpa nenhuma reparação. E Ehring era precursor aí, era defensor, né, e explicava muito sobre a teoria da responsabilidade civil subjetiva, né? Sem culpa nenhuma reparação, uma teoria que foi clássica, vindo aí, sobretudo de inspiração do Código Civil francês, de tradição liberal, e que depois veio sendo mitigada pela responsabilidade objetiva. Então, Ehring defendia não só a questão de que a reparação dependia do dano, mas também que a reparação dependia de culpa. Então, Ehring dizia, sem culpa, nenhuma reparação. Sem culpa, não há como se condenar o ofensor. Muito bem, lembrando, mais uma vez, que isso foi mitigado com o advento da teoria e da responsabilidade objetiva em casos específicos. Então, veja só, os requisitos para a caracterização são diferentes, né? O requisito para caracterizar a responsabilidade objetiva, a responsabilidade contratual é um, e os requisitos para caracterizarem a responsabilidade extracontratual são outros. Muda também o ônus da prova. Enquanto na responsabilidade civil contratual existe uma presunção de culpa nos casos de responsabilidade subjetiva por parte do agressor, de quem viola o contrato, ou seja, vamos pegar um exemplo corriqueiro aqui. O locatário não pagou aluguel no dia 10 do mês. E aí o contrato prevê penalidade, uma multa. Se ele não pagou no dia 10, incide a multa automaticamente no dia seguinte. O proprietário do imóvel não precisa provar que teve um prejuízo, não precisa nem alegar prejuízo. A multa já incide, se presume a culpa. Podendo o locatário, e aí isso é um ônus dele, do locatário, do inquilino, comprovar que ocorreu ali, por exemplo, um motivo de força maior, né, inevitável, que o impediu de pagar na data ajustada. Como, por exemplo, uma greve prolongada nos correios e no sistema bancário, impedindo que ele recebesse a conta e que ele pagasse ali a conta, o boleto do aluguel. Mas perceba, há uma presunção de culpa que pesa contra o agressor, né? Basta que a vítima alegue e comprove o descumprimento de uma cláusula contratual para que se presuma a culpa do ofensor, que terá ele, ofensor, o ônus de demonstrar um fato que exclua a sua culpa. Perceberam? Porém, lá na responsabilidade civil extracontratual, é o contrário. Não se presume, nos casos de responsabilidade civil subjetiva, a culpa do ofensor. Quem tem que fazer a prova dessa culpa é a vítima. A vítima tem que provar todos aqueles requisitos que eu te falei. Ato ilícito, dano, nexo causal e culpa. Então vamos imaginar um exemplo concreto. Um acidente de trânsito, né? Veio um cidadão e bateu no veículo de outro. Aquele que teve o seu veículo abalroado e que pretende a reparação, terá o ônus de provar o ato ilícito. Provar, por exemplo, que aquele motorista que bateu no seu carro avançou um sinal de pare, avançou o semáforo, então ele tem que provar o ato antijurídico. Terá ainda o dever, né, a necessidade de provar o prejuízo, né? Olha, amassou o veículo em tal local, aquele amassado já não estava ali, aquela batida gerou aqueles prejuízos, vai ficar tanto para consertar. E terá o dever de provar a culpa, que normalmente estará atrelada aí ao descumprimento do preceito legal. Então, avançou o sinal, há uma culpa.
por avançar o sinal, né? Então, nesses casos, perceba, né? Porém, lembrando, nem sempre será tão fácil, tão simples essa investigação. Mas perceba, aqui o ônus probatório está todo com a vítima. Ela não goza de praticamente nenhuma presunção. Presunção de dano, presunção de ato ilícito, presunção de culpa, nada disso. Ela tem que demonstrar todos os requisitos para a caracterização dessa responsabilidade extracontratual, também chamada de aquiliana. Então, vocês notaram que muda entre os dois tipos de responsabilidade, contratual e extracontratual? Prazo prescricional, requisitos para caracterização, não é? Tudo isso é muito relevante. Por que eu estou relembrando isso tudo com você? Para te dizer que lá no Código Civil, o que importa, portanto, é a origem do dever violado. O legislador pergunta para você o seguinte: onde está o dever que foi violado? Se ele estava em um contrato, a responsabilidade civil será contratual, regrada pelos artigos 389, 390, 391 e com essas peculiaridades que nós vimos. Agora, se o dever violado estava na lei, a responsabilidade civil será extracontratual, com a necessidade de comprovação dos requisitos desse tipo de responsabilidade, conduta ilícita, dano, nexo causal, culpa no caso de responsabilidade subjetiva. O prazo prescricional será diferente, né? Então aqui, se a responsabilidade ela é extracontratual, se a origem do dever violado é a lei, a regra será outra. A responsabilidade civil será extracontratual. Por isso que eu estou dizendo para você, o que eu quero dizer é isso, que quando você está no Código Civil, o que importa é a origem do dever violado, ok? Se estava na lei ou se estava no contrato. Relembrou? Trouxe aí alguns aspectos fundamentais. Agora vamos para o Código de Defesa do Consumidor e o regime próprio de responsabilidade civil do CDC. Lá no CDC, a responsabilidade civil ela é regida e construída a partir de uma teoria chamada teoria da qualidade. Essa teoria, teoria da qualidade, incorporada, adotada pelo legislador consumerista, diz basicamente o seguinte: todo produto e todo serviço deve ter qualidade. E ter qualidade é ter duas características fundamentais. Ter qualidade é ter adequação, primeiro. E segundo, ter qualidade é ter segurança. Então, anote aí, teoria da qualidade rege a responsabilidade civil extracontratual e o que ela diz é que todo produto deve ter qualidade. E tem qualidade aquele produto que é, ao mesmo tempo, adequado e seguro. Ok? Vamos agora analisar o que é adequação e vamos analisar o que é segurança. Pessoal, lembram quando eu pedi no início do vídeo para vocês abrirem lá o Código de Defesa do Consumidor e perceberem que tem hora que o legislador fala em responsabilidade pelo fato e tem hora que ele fala em responsabilidade pelo vício? Pois é, o dever de adequação, quando quebrado, quando violado, gera a responsabilidade por vício, sendo regido aí pelos artigos 18 a 26 do Código de Defesa do Consumidor. Já o dever de segurança, quando violado, gera a responsabilidade pelo fato, regida pelos artigos 8º, já no artigo 8º já começam considerações fundamentais para nós entendermos isso, mas regido dos artigos 8º ao artigo 17 e pelo artigo 27. Perceba, o legislador faz uma dicotomia também no CDC, mas não é uma dicotomia responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual. É uma responsabilidade civil por vício e uma responsabilidade civil por fato. Por vício decorrente da quebra do dever de adequação, por fato decorrente da quebra do dever de segurança. E lembre, ter qualidade é ter os dois, é ter adequação e ter segurança. E aí o legislador consumerista vai criar dois regimes jurídicos distintos de responsabilidade civil. Um pelo vício, outro pelo fato. Tenho que compreender todos os dois, Bruno? Sim, claro. Por quê? Porque muda tudo. Na responsabilidade pelo vício, os responsáveis são
Alguns. Na responsabilidade pelo fato, são outros. Na responsabilidade pelo vício, o prazo para acionamento do fornecedor é um. Na responsabilidade pelo fato, é outro. Ou seja, muda legitimados passivos, muda prazos pressionais ou decadenciais, mudam as consequências. Então você precisa entender essa dicotomia. E o primeiro aspecto mais importante que você deve perceber agora, já nesse momento, é que para o legislador consumerista, pouco importa a origem do dever violado. Vocês vão perceber que ele não está preocupado se o dever violado estava num contrato, estava na lei. Para o legislador consumerista, o que importa é o conteúdo do dever violado. Ele quer saber se o dever que foi violado era um dever de adequação ou um dever de segurança. É o conteúdo, não é a origem. Então essa já é a primeira diferença fundamental entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Enquanto para o Código Civil o que importa é a origem do dever violado, no CDC o que importa é o conteúdo do dever violado. E agora eu vou explicar para você como é que funciona cada um destes conteúdos. Primeiro o conteúdo de adequação, depois o conteúdo de segurança. Tá ok? Então continua comigo firme aí, anotando tudo que eu sei que você está anotando. E se ficar alguma dúvida, é claro, deixa os comentários aqui. Mas eu vou tentar te falar tudo. Vamos lá. Primeiro, gente, vamos começar pela responsabilidade civil, pelo vício do produto ou do serviço. Ela está ligada ao dever de adequação. Dever de adequação é o dever de funcionar direito. Ou seja, o consumidor ele tem o direito de receber um produto adequado. E é adequado aquele produto que funciona segundo as legítimas expectativas do consumidor. Então, o dever de adequação nada mais é do que um dever de entregar ao consumidor um produto ou um serviço que funciona direito. Para verificar se ele funciona direito, há alguns critérios. Primeiro, está lá, ó, legítima expectativa do consumidor, né? Isso está lá no artigo 18 do CDC. Se você já quer começar a me acompanhar aí pelo CDC, abra no artigo 18. O artigo 18 traz isso, que viola o dever de adequação, causando vício àquele produto ou aquele serviço que não atende às legítimas expectativas do consumidor. Para eu saber se a expectativa do consumidor é legítima, eu tenho então alguns parâmetros para seguir. Primeiro, eu tenho que levar em consideração a época em que aquele produto ou aquele serviço foi disponibilizado, foi colocado em circulação. Então imagine o caso de um celular comercializado lá em meados da década de 90, nos anos 2000, e um celular de hoje. Será que o consumidor que adquiriu um celular lá no ano 2000 pode reclamar e chamar o celular dele hoje de defeituoso, de viciado, porque o celular dele não tem acesso à internet? Não, não pode. Por quê? Porque considerando a época em que aquele produto foi colocado para circular, não era da natureza daquele produto, não era razoável que aquele produto tivesse acesso à internet, não era da funcionalidade esperada daquele produto na época em que ele foi comercializado. Primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, eu não posso considerar um produto defeituoso pelo simples fato de que outro mais novo, mais tecnológico, surgiu. Então, imagine o caso dos veículos que eram vendidos sem airbags. E aí veio uma legislação e estabeleceu que a partir de determinado ano, todos os veículos deveriam sair de fábrica com airbag. Um consumidor que comprou um veículo antes dessa regra legal pode chamar o seu veículo de viciado, de defeituoso? Não. Por quê? Porque o fato dos novos virem com airbag por uma determinação legal ou virem com uma nova tecnologia não permite ao consumidor chamar aquele produto dele anterior de defeituoso. E um terceiro critério muito importante é que nós devemos considerar aquilo que é veiculado para o consumidor, ou seja, aquilo que foi passado na oferta. A oferta é um dos principais veículos, é um dos principais modos de comunicação para o consumidor e de formação das suas legítimas expectativas. E eu ainda acrescento aqui um quarto requisito, que é levar em consideração a natureza do produto que está sendo ali comercializado.
Então, o consumidor não pode pretender dizer que um produto é viciado se aquilo que ele chama de vício é algo incompatível com a funcionalidade do produto que ele adquiriu. Então, um consumidor adquirir um veículo e dizer que aquele veículo é defeituoso porque ele não voa, é uma coisa irracional, é uma coisa que não é razoável. Ou então ele adquirir um veículo com um piloto automático e pretender que o piloto automático faça curva, freie o veículo, quando nós sabemos que, na verdade, o piloto automático é só um sistema de automação da velocidade, para manter uma velocidade estável no veículo. Ou seja, são funcionalidades incompatíveis com a natureza daquele produto. E aí não se pode dizer que aquele produto ou aquele serviço seja viciado, tem um defeito, porque ele não tem aquela funcionalidade. É uma funcionalidade que é incompatível com a sua natureza. Então, considerados esses 4 requisitos, na verdade, o consumidor formará a sua legítima expectativa. Você vai poder investigar o que é expectativa legítima e o que é expectativa ilegítima para averiguar se aquele produto ou aquele serviço tem um vício de fato a ensejar aí uma reparação civil, uma responsabilidade do fornecedor. Ok? Muito bem. Então, aqui o que se tutela é a incolumidade financeira do consumidor. Responsabilidade, legitimados passivos. Quem que o consumidor vai acionar em caso de responsabilidade civil pelo vício do produto? Pega aí o artigo 18 comigo e também o artigo 20, que tratam da responsabilidade civil pelo vício do produto e da responsabilidade civil pelo vício do serviço. Você vai perceber que logo no início ele usa a expressão fornecedor, né? Então é responsável o fornecedor. Quando o CDC, quando o legislador consumerista utiliza a expressão cadeia de fornecedores, fornecedores de produtos e serviços, sem fazer diferenciação, significa que ele está colocando ali como responsáveis pelo vício do produto e do serviço todos os fornecedores que integrem a cadeia de fornecimento, desde o fabricante até o comerciante, até aquele que está ali na ponta, às vezes simplesmente revendendo um produto que nem foi fabricado por ele. Então, existe aqui, conjugando-se aí o artigo 18 e o artigo 20 com o parágrafo único do artigo 7º do CDC, uma responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores por vício do produto ou do serviço. Por isso que quando a televisão da marca X dá defeito e o consumidor adquiriu numa loja da marca Y, o consumidor vai lá e reclama na marca Y, na loja. Ele não aciona normalmente a fabricante. E aí a loja vai ter que indenizá-lo, vai ter que consertar o produto e depois se ressarcir do fabricante, se foi o fabricante que causou aquele vício por um problema de fabricação, por exemplo. Por força da responsabilidade solidária, que permite que o consumidor lesado acione alguns ou todos os fornecedores envolvidos ali na produção, importação, comercialização daquele produto ou daquele serviço e escolhendo quem que ele quer que o repare, depois cabendo entre os fornecedores fazer ali o regresso, fazer ali o seu ressarcimento. Mas quem o consumidor escolher para indenizá-lo, para exercer a garantia, vai ter que exercer esse direito dele, porque a responsabilidade por vício é solidária de toda a cadeia de fornecedores. E o prazo? O prazo para reclamar por responsabilidade civil por vício do produto, o prazo para reclamar o vício de um produto ou de um serviço está previsto lá no artigo 26 do CDC. E será diferente conforme a natureza do produto ou do serviço. Se nós estivermos falando de um produto ou de um serviço duráveis, durável não é que vai necessariamente durar para sempre, mas é aquele produto que tem uma vida útil maior, ele tem uma durabilidade maior. Então, por exemplo, um imóvel, um automóvel, um eletrodoméstico. Se for o caso de um produto ou um serviço duráveis, o prazo para o consumidor acionar o fornecedor e reclamar por um vício nesse produto ou nesse serviço é de 90 dias. A contar do recebimento deste produto ou da prestação do serviço. Por que o CDC faz essa ressalva? Porque pode ser que você vá numa loja, adquira ali uma geladeira, mas não leve a geladeira na hora para casa. Você compra com base em um mostruário,
mas o produto do estoque vai ser entregue na sua casa dali a 7 dias, 14 dias. E aí é só naquele momento em que o produto for efetivamente entregue na sua casa que você vai conseguir verificar se aquele produto tem ali vícios para reclamar uma garantia, um conserto, uma reparação. Então o prazo de 90 dias para reclamar de vícios começa do recebimento, da entrega efetiva do produto ou da prestação efetiva do serviço ao consumidor. Agora, se o produto for não durável, e aí o não durável é aquele produto consumível que normalmente no consumo ele já se exaure, ele já desaparece muitas vezes, como é o caso de um alimento, de um medicamento, de uma bebida, o prazo para reclamação vai ser menor. O consumidor que quiser reclamar de vício de um produto ou um serviço não duráveis vai ter o prazo de 30 dias para acionar o fornecedor. Esses prazos de 30 e 90 dias para produtos não duráveis e produtos duráveis é um prazo de natureza decadencial, pois está ligado à perda de um direito potestativo, que é o direito de garantia, que é o direito de pedir o conserto daquele produto, de reclamar por um vício. O direito de reclamar por um vício é entendido como um direito potestativo e, por isso, gera ali um prazo de natureza decadencial. O consumidor que não reclama do vício no produto ou no serviço dentro do prazo de 30 ou 90 dias, perde o direito de pedir a garantia, de reclamar daquele vício. Vai ficar com o produto estragado. Você deve estar se perguntando aí, mas Bruno, esse prazo de 30 ou 90 dias é para qualquer tipo de vício? Sim. O que muda é o início da contagem dele. Vou te explicar melhor. Podem existir aqui dois tipos de vício no produto ou no serviço. O vício aparente ou de fácil constatação, que é aquele que é visualmente identificável com relativa facilidade, como por exemplo um arranhão na pintura de um veículo, um rádio que não liga. Não precisa ser expert, não precisa ser técnico para achar aquele vício. Ou pode ser um vício oculto, um vício escondido, um vício redibitório, que não é facilmente percebido ou que só é percebido por um expert, por alguém com experiência técnica para achar aquele vício. No caso, tanto do vício de fácil e aparente constatação, quanto do vício oculto, os prazos são iguais. 30 dias para produtos ou serviços não duráveis, 90 dias para produtos ou serviços duráveis. O que vai mudar é o início da contagem desse prazo. Quando o vício acontecer, quando for um vício aparente ou de fácil constatação, o prazo se inicia da entrega efetiva daquele produto ou daquele serviço, como eu já falei para vocês. Então, entregou a geladeira na casa do consumidor, ele tem 90 dias para olhar a geladeira, ver se não tem arranhão, ver se ela está resfriando direitinho, ver se as luzes dela estão acendendo. É da entrega. Não reclamou nos 90 dias, decadência. Caducou o direito dele de exigir a garantia. Agora, se o vício não é aparente de fácil constatação, se o vício é oculto, este prazo de 30 ou 90 dias só começa a contar a partir do dia em que esse vício aparecer, que o dano acontecer, que o vício deixar de ser oculto. E aí, olha que interessante, o CDC não vai estabelecer uma data limite para esse vício oculto aparecer. Se ele levar anos para aparecer, em tese, o prazo decadencial ainda não terá se escoado. É claro que doutrina e jurisprudência vão mitigar um pouco essa omissão do legislador e vão investigar no caso concreto o que de fato é um vício oculto e o que na realidade é decorrente do tempo de uso do produto, do envelhecimento do produto. E aí, conforme a natureza do produto, vão averiguar qual é o prazo razoável para se dizer que algo era um vício oculto, né? Mas o importante é você saber que o prazo só vai começar a fluir, no caso de vício oculto, pelo Código de Defesa do Consumidor, quando esse vício deixar de ser oculto, quando ele aparecer. Mas também será um prazo de 30 ou 90 dias, ok? Muito bem. Outra dica muito importante para você. Você deve lembrar que lá nas aulas de Teoria Geral do Direito Civil, o seu professor, ao distinguir a prescrição da decadência, trouxe como uma das características de distinção que a prescrição ela se interrompe e se suspende, e a decadência não. Pois é, mas aqui no CDC a decadência ela é obstada, ela é
ou interrompida ou suspensa. Há uma dúvida aí na doutrina se é um caso de interrupção ou suspensão, mas é um caso em que ela para. Há um raro caso aqui no CDC de interrupção ou suspensão do prazo decadencial. O legislador fala aí, ó, no artigo 26, parágrafo 1º, ele diz assim: obsta a decadência. Olha a palavrinha que ele usa, ó, obsta. Não é nem interrompe nem suspende, então a doutrina vai discutir se seria interrupção ou suspensão, mas o importante é que obsta. Então, obsta a decadência, a reclamação feita pelo consumidor ao fornecedor. Então, na hora que o consumidor, diante de um vício ali no seu produto ou serviço, seja ele aparente ou oculto, comunica para o fornecedor este vício e solicita ali uma solução, uma garantia, um conserto, o prazo decadencial se interrompe ou se suspende. E aí vai ficar obstada a fluência deste prazo decadencial até o dia que o fornecedor der uma resposta definitiva para o consumidor, dizendo se irá ou não dar a garantia, consertar aquele defeito, devolver o dinheiro. Enquanto o fornecedor estiver em análise e não der uma resposta definitiva, o prazo decadencial de 30 ou 90 dias está obstado, ok? Lembrando que se você considerar que ele está interrompido, quando ele voltar a fluir, ele volta a fluir do zero. Se você considerar que ele está suspenso, quando ele voltar a fluir, ele flui a partir de onde ele tinha parado, ok? Mas o fundamental é você saber, então, que no CDC há uma hipótese em que o prazo decadencial vai sim ser interrompido ou suspenso, ok? Muito bem. Consequência da responsabilidade pelo vício. Você já tem condição de me responder isso. Qual é a consequência de um produto ter vício ou de um serviço ter um vício, de ter um defeito? Aqui no caso da responsabilidade civil pelo vício. Garantia. A consequência do vício é a garantia. O consumidor que estiver diante de uma lesão à sua incolumidade financeira, de um produto que é inadequado, que não funciona direito, pode exigir a garantia. E aí a garantia tem regras bem claras dispostas no artigo 18, se for um vício num produto, e no artigo 20, se for um vício no serviço. E aí, uma dúvida muito comum é: surgiu um defeito no produto ou no serviço? Eu posso exigir de cara a troca deste produto, o meu dinheiro de volta? Bom, a leitura atenta do artigo 18 e de seu parágrafo 1º vão te mostrar que não. Surgido ali um defeito, um vício no produto e também no serviço, lá no artigo 20, o direito primeiro será do fornecedor, que, comunicado deste defeito, deste vício, terá o prazo de 30 dias para tentar consertar o produto. Então a garantia gera em um primeiro momento o direito de conserto, não o direito de desfazer o negócio, de trocar o produto. É o fornecedor que vai ter 30 dias primeiro para tentar consertar. E aí o parágrafo 1º do artigo 18 vai dizer que somente se o fornecedor não conseguir nesses 30 dias consertar o produto de forma satisfatória ou reexecutar, no caso do artigo 20, o serviço de forma satisfatória, é que o consumidor poderá, alternativamente, e à sua livre escolha, optar por uma das hipóteses que estão lá no parágrafo 1º do artigo 18 para o caso de produto. São elas: a reexecução, só lembrando para você aqui, só para ver se você está acompanhando meu raciocínio. Quando o produto der um defeito, pede a garantia. O fornecedor vai ter 30 dias para consertar. Não consertou satisfatoriamente em 30 dias, ou não consertou de forma alguma em 30 dias, aí o consumidor pode, vamos lá, parágrafo 1º do artigo 18, pedir a devolução do dinheiro dele, desfazer um negócio: olha, eu vou te devolver o produto, fica com ele, me devolve meu dinheiro, corrigido monetariamente. Ou, segundo, exigir a troca daquele produto por outro novo em iguais condições. Ou, terceira hipótese, pedir um abatimento no preço. Dizer: olha, eu vou continuar com o produto defeituoso como está, mas eu quero um desconto, um abatimento no preço proporcional a esse problema que o produto está apresentando. Então, se o fornecedor não conserta em 30 dias, o consumidor pode escolher uma dessas 3 hipóteses que estão aí no artigo 18 para o caso de vício no produto. E o artigo 20 vai trazer as hipóteses para o caso de vício do serviço, onde ele vai poder pedir o seu dinheiro de volta, ou a reexecução do serviço,
ou o abatimento no preço. Mas eu preciso que você entenda, que fique muito claro para você. Não se exige de cara essas opções. Elas precisam primeiro que transcorra os 30 dias sem conserto ou sem conserto satisfatório do produto ou do serviço, da reexecução do serviço pelo fornecedor, tá bom? A regra é essa. Primeiro 30 dias, depois as opções. Ressalvada, né? Toda regra tem exceção. Ressalvadas duas hipóteses, ou seja, existem duas exceções no CDC, onde o consumidor não precisará esperar 30 dias para o conserto para exigir a troca, o dinheiro de volta ou o abatimento. São hipóteses em que ele pode de cara, imediatamente, tão logo constatado o vício no produto ou no serviço, exigir do fornecedor o seu dinheiro de volta ou a troca daquele produto ou a execução daquele serviço. Essas hipóteses excepcionais estão previstas no parágrafo 3º do artigo 18, que estão basicamente duas. Primeira, quando o conserto for praticamente inviável. O produto apresenta um vício que, pela sua extensão, não pode ser sanado. Se ele for sanado, ou o produto não vai funcionar direito mais, ou vai ter uma desvalorização muito grande. Imagina um veículo que apresente aí um vício de fabricação no seu motor e que, para ser consertado, vai exigir a troca deste motor. Quer dizer, vai se colocar um motor novo ali. Isso poderá gerar ali alguns problemas eventualmente elétricos no carro, vai gerar uma desvalorização na hora de revender esse carro, porque quem comprar vai querer saber por que o motor foi trocado, se houve um acidente sério com aquele veículo. O consumidor pode, nesse caso, se recusar ao conserto e, de cara, exigir ali que o fabricante lhe dê um novo veículo ou desfaça o negócio e lhe devolva o dinheiro. Então essa é a primeira hipótese, quando o conserto for inviável ou for gerar uma desvalorização muito grande ou uma inutilização de parte do produto. A segunda hipótese, em que o consumidor pode exigir imediatamente a devolução do seu dinheiro ou a troca daquele produto por outro novo, é quando se tratar de um produto essencial, ou seja, um produto que o consumidor não pode ficar sem ele por 30 dias esperando uma solução, esperando um conserto. A legislação não traz para nós um rol de quais produtos sejam essenciais. Então essa discussão fica para o caso concreto. É no caso concreto que as partes vão discutir com o juiz se aquele produto é essencial ou não. Então se ele geraria um direito imediato ao consumidor usar as opções do parágrafo 1º do artigo 18 ou não. Então, às vezes até mesmo um mesmo produto pode ser essencial num caso e não essencial no outro. Imagina um telefone celular. Se este telefone celular é utilizado para fins profissionais e é o único meio de contato com um profissional autônomo, ele é essencial. Como que um profissional autônomo vai ficar sem a sua única fonte de contato com clientes e novos clientes por 30 dias esperando um conserto? Mas se é um telefone que é utilizado para fins de lazer, por exemplo, uma criança que tem ali um celular de lazer, que usa só para se comunicar com os pais eventualmente, mas ele fica mais em casa, não tem uma destinação profissional, pode ser que este produto, que esse celular, não seja considerado um bem essencial, ou seja, que não haja maiores prejuízos em ele ficar 30 dias consertando. Então a análise vai ser no caso concreto, mas se aquele produto for considerado essencial, aí o consumidor não precisa esperar 30 dias por ele. Eu já vi casos em que uma televisão foi considerada bem essencial. Por quê? No contexto, era uma família que tinha apenas uma única televisão na sua casa, que era fonte de notícias, de lazer para a família, e aí ficar 30 dias sem aquela televisão seria aí uma situação bem inusitada, diferente de uma família que tenha 5 televisões, 4 televisões em casa, tá bom? Então você tem que analisar o contexto do caso para discutir se o bem é essencial ou se não é. Mas muito bem. A garantia, então, é a consequência da responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, e essa garantia ela pode ser de dois tipos. A primeira é a garantia legal, que é essa que nós estamos estudando. É uma garantia que decorre da lei. A primeira coisa que você precisa saber sobre ela é que ela é irrestrita. A garantia legal é irrestrita. Ela abrange o produto inteiro, o serviço inteiro. Então, sabe aquela história de concessionária que diz assim: carro usado, nós só damos garantia de motor e caixa. Que de balela. Para garantia, para efeitos de garantia legal,
ela se estende por todo o produto e todos os seus itens e componentes, independente do produto ser novo ou usado, gente. Então, se o que está sendo vendido para o consumidor é novo ou usado, pouco importa. Produtos novos e usados têm garantia. E se a gente está falando de garantia legal, ela é irrestrita. Ela é para o produto todo, para todos os seus itens e acessórios. Além disso, a garantia legal, ela independe de termo de garantia, ela independe de previsão contratual. Não precisa estar escrito no contrato que o produto tem garantia. Sabe por quê? Porque a garantia é um direito do consumidor previsto no artigo 18 e no artigo 20 do CDC. E o artigo 51, inciso 1º do Código, prevê que será nula de pleno direito qualquer cláusula contratual que exonere ou atenue essa responsabilidade do fornecedor por vícios do produto ou do serviço. Ou seja, ainda que o fornecedor coloque no contrato dele que ele não dá garantia, esta cláusula não tem validade. Essa cláusula é nula. Então a garantia legal, ela não precisa de previsão no contrato, porque ela decorre da lei, e ela não pode ser afastada pelo contrato. Ainda que haja uma cláusula prevendo que não tem garantia, essa cláusula não tem valor. Além disso, a garantia legal ela é gratuita. O fornecedor não pode impor ao consumidor nenhum custo para que ele exercite a sua garantia. Então o fornecedor pode virar e dizer assim, mas a minha assistência técnica fica no sul do Brasil, eu vou precisar mandar esse computador para lá, essa geladeira para lá, o consumidor paga o transporte. Se a garantia é legal, ou é a garantia que decorre da lei, não pode haver esse repasse de custo. O fornecedor é que vai ter que arcar com o custo de ter uma assistência técnica lá no sul do país. Não pode ter nenhuma forma de repasse de custo para o consumidor. Além disso, na garantia legal, o consumidor pode comprovar a compra do produto ou a prestação do serviço por qualquer forma. Não pode o fornecedor exigir que ele mantenha, por exemplo, a etiqueta. Só comprova a compra do produto por etiqueta. Só dou garantia para o produto que tem etiqueta. Não. O consumidor pode provar que comprou por meio de um cheque nominal, por meio da fatura do seu cartão de crédito, por meio do seu extrato bancário, por meio de um recibo. Então, o fornecedor não pode impor uma determinada forma de comprovação da compra do produto ou da prestação do serviço quando se tratar de uma garantia legal. Ok? Nesses casos, como ela decorre da lei, o consumidor pode comprovar a compra do produto ou a prestação do serviço de qualquer forma idônea. Não precisa necessariamente ser nota fiscal, basta que ele comprove que comprou o produto, que pagou por ele. Tá bom? Essa, gente, é a garantia legal. Ela é uma garantia que decorre aí do CDC. Então ela tem essas características, ela é muito benéfica. Além do mais, ela nunca pode ser estipulada por um prazo inferior ao da lei. Então, o fornecedor não pode botar uma cláusula no contrato que preveja que aquela garantia vai ter só 5 dias, vai ter só 7 dias. Não, ela é de 90 dias no mínimo para produtos duráveis e de 30 dias no mínimo para produtos não duráveis ou serviços. E não pode o fornecedor, nem com previsão contratual, estabelecer um prazo inferior. Mais uma vez, porque o artigo 51, lá inciso 1º do CDC, diz que são nulas cláusulas contratuais que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios do produto ou do serviço. Essa é a garantia legal, a garantia que está prevista no CDC. Mas existe também a chamada garantia contratual, aquela garantia que é dada por liberalidade do fornecedor. E aí, se ela é por liberalidade, o fornecedor está livre para estabelecer as condições dela. Então ele pode estabelecer ali o prazo que ele quiser, ele pode estabelecer um modo específico de o consumidor comprovar a compra do produto ou do serviço, ele pode impor custo para o consumidor exercer aquela garantia. Então, você deve conhecer a garantia contratual usualmente aí no comércio. Quando você vai numa loja e chega lá e compra uma blusa para dar de presente. E aí você entrega aquela blusa de presente para a pessoa e a pessoa não gosta da cor. Ou então o tamanho não serve. Pois é, pela garantia legal, você viu lá, só se pode exigir a troca, o conserto, de um produto que tinha defeito e que o defeito não foi consertado em 30 dias. Então, pela garantia legal, produto sem defeito não dá direito à reparação, não dá direito à garantia. Na contratual, tudo bem. Aí o estabelecimento pode dizer o seguinte,
A gente aqui, apesar da lei não obrigar, nós concordamos em dar uma garantia contratual para trocar um produto, porque o consumidor não gostou da cor, porque o tamanho não serviu. Só que, para isso, ele não pode tirar a etiqueta do produto. Para isso, o prazo é só de 2 dias, é só de 7 dias. Estão percebendo? Aqui há um prazo diferente, inferior. Mas como é liberalidade, é troca de produto que não tem defeito, e a lei não obriga a troca de um produto que não tem defeito, o comerciante está livre para estabelecer as condições dele. Só que aí é fundamental você exigir essa garantia por escrito. A garantia contratual, sim, precisa de um termo de garantia, precisa de uma previsão numa cláusula contratual, sob pena de depois você não conseguir comprovar que ela foi concedida, porque se foi concedida verbalmente no ato da compra, como é que você vai provar isso depois? Então, a garantia contratual é muito importante que esteja prevista num termo de garantia, numa cláusula contratual, tá? Então, relembrando aqui mais uma vez, a garantia contratual não tem um prazo mínimo fixado na lei, o comerciante pode dar o prazo que ele quiser, pode ter custo para o consumidor, ele pode impor algum custo, pode ser restrita, então aqui sim, se for uma garantia contratual, o comerciante pode dizer que ela é só para motor e caixa do veículo, por exemplo. Ela pode ser restrita. E o comerciante pode impor ali a forma de comprovação do produto. Pode exigir que não se tire etiqueta, pode exigir a nota fiscal. Uma coisa que você já deve estar se perguntando aí, Bruno, se o comerciante dá a garantia contratual, o que acontece com a garantia legal? A garantia contratual engloba legal, elas se somam? Elas se somam. Sempre que o comerciante der a garantia contratual, a garantia contratual nunca irá excluir a legal, vai se somar a ela. E aí outra dúvida que surge é, ela se somando, qual que eu conto primeiro? Eu conto primeiro o prazo da garantia legal ou da garantia contratual? O que você acha? Conta primeiro o prazo da garantia legal. Começa, por exemplo, se for um veículo e a fábrica dá ali 5 anos de garantia, ou a concessionária dá 5 anos de garantia, significa que, na verdade, você tem 5 anos e 90 dias. Sendo que os 90 dias da garantia legal contam primeiro e depois os 5 anos da garantia contratual começam e fluem. Por que isso, gente? Porque a garantia legal, como vocês viram, é muito mais benéfica para o consumidor do que a garantia contratual. A garantia legal não precisa de termo expresso, não tem condição para ser exercida, não pode ter custo, é irrestrita. A garantia contratual, por sua vez, pode ter uma série de limitações, porque ela é liberalidade do fornecedor, ele só dá a garantia se ele quiser a contratual, e aí ele põe os termos que ele quiser. Imagina então que a contratual viesse antes da legal. Ele podia dar uma garantia contratual de 20 anos, super restritiva, com custos altos, e aí o consumidor ficaria 20 anos sem poder pedir a garantia do produto, e a legal ficaria lá no finalzinho, depois de 20 anos, o produto nem existiria mais, muitas vezes. Então a garantia legal tem que vir primeiro, porque ela é muito mais benéfica, ela é ampla, ela é restrita, e depois vem a liberalidade, a garantia contratual. Tá ok? E por último, existe a chamada garantia estendida, que na verdade não é uma garantia, é um seguro. Tanto que, na maioria dos casos, embora o consumidor adquira ali no estabelecimento, quem presta a garantia estendida é uma seguradora, não é o fornecedor de quem ele comprou o produto. É uma seguradora que vai também, normalmente, não vai consertar o produto a hora que ele der um defeito. Vai pagar uma indenização, vai pagar o dinheiro daquele produto, o valor daquele produto que foi ajustado no contrato. A garantia estendida também se soma, né? O prazo dela também começa depois do prazo da garantia legal. E te lembrando mais uma vez isso, ela não é propriamente uma garantia, tecnicamente, ela é um seguro, normalmente é firmado com uma seguradora, ok? Pela teoria da aparência, você pode defender aí uma responsabilidade solidária da seguradora com o fornecedor que te vendeu a garantia estendida. Afinal de contas, normalmente é o fornecedor, é o comerciante que vende a garantia estendida, às vezes dá o seu nome para ela, garantia estendida, loja tal. Um preposto, um funcionário da loja que te vende, às vezes sai na mesma nota fiscal do produto. Isso tudo gera para o consumidor a aparência de que o fornecedor daquele seguro, daquela garantia estendida, é o comerciante. E depois, na hora de exercer a garantia estendida, ele descobre que é uma seguradora. Então, a teoria da aparência permite que se coloque no polo passivo ambos, a seguradora
e o fornecedor em caso de acionamento dessa garantia estendida para indenizar pelo preço daquele produto, etc. Tá bom? Muito bem. Então, a consequência da responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço é a garantia, que deve ser pedida pelo consumidor naquele prazo decadencial de 30 ou 90 dias para produtos ou serviços não duráveis ou duráveis. Ok? Entendeu o caminho da responsabilidade civil por vício do produto, por vício de adequação? Muito bem. Agora, nós vamos entender o caminho da responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço, ou seja, por violação do dever de segurança. Vamos lá então, vamos para a segunda coluna, né? A gente estava na primeira, o produto que tem qualidade tem que ter adequação, agora vamos para a segunda, o produto que tem qualidade tem que ter segurança. Muito bem. O dever de segurança está relacionado à incolumidade psíquica e física, ou seja, a incolumidade psicofísica do consumidor. O que se tutela aqui é o direito do consumidor de não sofrer danos. Então, não se está mais tutelando diretamente o bolso do consumidor, pura e simplesmente, a sua incolumidade patrimonial. A sua incolumidade patrimonial. Se está tutelando aqui a vida, a saúde e a segurança, o bem-estar do consumidor. O consumidor tem direito de adquirir produtos e serviços que não causem danos à sua vida, à sua saúde, além daqueles previsíveis pela natureza do produto ou do serviço e dos informados pelo fornecedor. Um primeiro alerta aqui para você. Não é que o fornecedor não possa comercializar produtos nocivos. Pode sim, você conhece vários produtos nocivos que estão no mercado. Cigarros, medicamentos, pode. Só que o fornecedor não pode comercializar produtos sem informar os riscos dele para o consumidor, omitindo esses riscos, não é? Porque aí não existe o que nós chamamos de um consentimento esclarecido. Uma coisa é o consumidor que sabe que fumar pode gerar doenças e mesmo assim opta por fumar. Outra coisa é o consumidor que fuma achando que o cigarro não faz mal, porque tem propaganda, publicidade falando que não faz mal, não tem aviso para ele falando dos riscos, ou toma um remédio sem saber que ele tem um determinado efeito colateral porque não está na bula. Aí é diferente. Então, a proteção do dever de segurança não significa que o fornecedor não possa comercializar produtos nocivos à saúde. Significa que ele deve comercializar produtos que não gerem para o consumidor danos além dos previsíveis e informados para o consumidor, que aí vai escolher quais riscos ele quer correr. Nesse caso, então, é violada a incolumidade psicofísica do consumidor. Se viola aí a sua integridade psíquica ou física. Então, vamos lembrar lá, eu falei para vocês no caso do dever de adequação, do vício, que um exemplo de vício no produto ou no serviço seria o consumidor que pega o som, liga e aí a música sai de uma caixinha só do aparelho de som, do rádio. Um exemplo de fato do produto ou do serviço, ou seja, de violação à segurança, é o consumidor que na hora de pegar esse mesmo aparelhinho e ligar na tomada, leva um choque. Ou o rádio explode e machuca o consumidor. Ou seja, aqui o problema não é só interno ao produto, não faz com que ele apenas não funcione direito. Aqui o problema é mais grave, é mais sério. Ele gera repercussões para além do produto, colocando em risco, violando a vida, a saúde e a segurança do consumidor. Então aqui o produto explode, aqui o produto dá choque, aqui o serviço mal prestado gera para o consumidor um dano moral, uma negativação indevida do seu nome, por exemplo, gera estresse, gera angústia, gera sensação de frustração. Aqui, nesse caso, aquele vício na prestação do serviço ou na fabricação do produto produz repercussões externas ao próprio produto ou serviço, violando aí a integridade psicofísica do consumidor. E aí você deve estar se perguntando, Bruno, mas por que o legislador usa a expressão fato do produto ou do serviço? Porque, gente, é preciso que aconteça um dano ou uma potencialidade efetiva de dano. O que eu estou querendo dizer? Você não vai levar em consideração o tipo de defeito para apurar se é vício ou se é fato. Você vai levar em consideração o que de fato, olha a palavrinha, fato, o que de fato aconteceu. Fato é acontecimento. Então deixa eu pegar um exemplo para clarificar para você. Imagina que você está na garagem da sua casa
e na hora que você está tirando o carro da garagem, você pisa no freio e percebe que o freio não está funcionando. Isso é um vício ou é um fato? Isso é um vício ou um fato? Depende. Se você descobriu ali, dentro da garagem da sua casa, e não sofreu nenhum dano, não bateu o carro, não se machucou, descobriu ali, puxou o freio de mão, isso é só um vício. Isso é só um problema de adequação, de fabricação, que vai demandar qual consequência? Garantia, conserto. Agora, se você descobriu esse problema no freio na estrada, você estava dirigindo, estava a 110 por hora, precisou frear porque tinha uma carreta mudando de faixa, pisou no freio, não funcionou, foi parar embaixo da carreta, bateu o carro, se machucou, foi para o hospital, aí já deixa de ser simplesmente um vício para se transformar, além do vício, em um fato. Aí você tem um fato, você tem um acontecimento concreto, onde aquele defeito no produto gerou para o consumidor danos. Perceberam? É isso que o legislador quer dizer. Ele quer dizer que quando acontecer uma violação à integridade psicofísica, quando o consumidor sofrer danos, acontecerá a responsabilidade civil pelo fato. E aí, enquanto lá na responsabilidade civil pelo vício a consequência é garantia, na responsabilidade civil pelo fato, a consequência é indenização. Ocorrendo danos ao consumidor, ele pede indenização dos prejuízos que ele teve ficando no hospital, com cirurgias que ele teve que fazer, com compensação pelo dano moral que ele sofreu. Perceberam a diferença? E aí é óbvio que muitas vezes vício e fato vão andar juntos. Um mesmo caso pode congregar a responsabilidade pelos dois, porque muitas vezes é um problema de adequação, um problema de fabricação do produto que vai gerar o dano, que vai gerar o fato, né? Então eu posso ter uma situação que eu só tenha o vício, como o consumidor que descobriu o problema no freio dentro da garagem, mas eu posso ter um caso onde o vício está acompanhado do fato, que é aquele consumidor que descobriu na estrada e se acidentou. E aí ele quer não só o conserto, a garantia, responsabilidade pelo vício, mas quer também a reparação dos seus prejuízos, a indenização, né? E aí ele quer também a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. E aí você precisa entender e separar muito bem essas duas questões. Por quê? Porque as repercussões são diferentes, os responsáveis são diferentes e os requisitos para caracterização são diferentes. Sobretudo, gente, os prazos para reclamar são diferentes. Então vamos entender o regramento agora da responsabilidade civil pelo fato, ou seja, reparação por danos ao consumidor. Primeiro, quando a gente fala dos responsáveis passivos, dos legitimados passivos, quem que o consumidor vai acionar em caso de fato do produto ou do serviço? Vamos lá, temos que fazer algumas distinções. Primeiro, se eu estiver falando de fato do serviço, que está previsto lá no artigo 14, ou seja, defeito na prestação de um serviço, vocês vão ver que o artigo 14 usa a expressão fornecedor. Então, igual lá no caso do vício, no artigo 18 e no artigo 20, respondem por fatos do serviço todos os fornecedores envolvidos ali naquela prestação de serviço, toda a cadeia de fornecedores. Então, o prestador de serviço, aquele que está lá na ponta, ele é responsável solidário com os fabricantes dos produtos que ele usa. Então, imagine um salão de beleza onde o consumidor sofre ali uma grave infecção no couro cabeludo em decorrência de uma tinta que a cabeleireira usou. A cabeleireira responderá de forma objetiva pelo prejuízo sofrido pelo consumidor, por danos morais, por tratamentos médicos que ele teve que fazer e tudo mais. Mesmo não tendo sido ela diretamente quem causou o problema, mas sim o produto que ela usou que gerou uma reação de alergia, ela responderá. Então o prestador de serviços responde de forma objetiva por problemas que o produto que ele usa apresente. Por isso que quando acontece um acidente aéreo, quem responde é a companhia aérea perante os passageiros e as famílias, os familiares dos passageiros. Pouco importa se o avião caiu por um problema de fabricação, né? Porque o fabricante fez algo errado. Quem vai responder é o prestador, é a companhia aérea. E depois que ele indenizou os consumidores e seus familiares, ele se ressarce do fabricante se ele provar que a culpa foi de alguma peça do avião. Então, o prestador de serviço
responde objetivamente pelos produtos que emprega na prestação do seu serviço. Então, a responsabilidade pelo fato do serviço, prevista no artigo 14, ela é solidária de toda a cadeia de fornecedores. Todavia, a responsabilidade pelo fato do produto, que está prevista no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, é diferente. Se você pegar aí o artigo 12, você vai ver que o legislador não usa a expressão fornecedor. Leia aí, você vai ver que ele enumera o construtor, o fabricante, o importador. E, de propósito, ele deixa de fora dessa enunciação um sujeito. Quem que é? O comerciante. Aquele que está na ponta da cadeia de fornecimento. Então, na responsabilidade civil pelo fato do produto, responde toda a cadeia de fornecedores solidariamente, menos o comerciante. O comerciante, em princípio, não responde pelo fato do produto. Ele foi deixado de fora de propósito pelo legislador. Talvez por um lobby do comércio, na época em que o CDC foi feito, mas o importante é você saber que o comerciante foi deixado de fora. Então, embora pelo fato do produto, pelo fato do serviço, toda a cadeia de fornecedores responda solidariamente, pelo fato do produto, não responde o comerciante. Respondem todos os outros, fabricante, construtor, produtor, mas o comerciante ele é deixado de fora desta responsabilidade solidária pelo fato do produto, a não ser que esse comerciante seja um importador, ou seja, ele que está trazendo o produto para o país. Aí ele está previsto lá no artigo 12. Mas se ele não é um importador, em princípio ele está de fora da responsabilidade pelo fato do produto. E aí esse comerciante ele só vai ser reintegrado nesta cadeia de responsabilidade pelo fato do produto nas hipóteses do artigo 13 do CDC. Então, nas hipóteses do artigo 13 do CDC, o comerciante responderá por fato do produto. Então, vamos de novo, recapitulando. Como regra, pelo artigo 12 do CDC, todos os fornecedores respondem pelo fato do produto, salvo o comerciante, que não responde pelo fato do produto. O comerciante só responderá pelo fato do produto, ou seja, por danos ao consumidor decorrentes de falha na fabricação do produto, na sua construção, nas hipóteses do artigo 13, que são elas. O comerciante responderá por fato do produto quando comercializar um produto sem rótulo, sem indicação do fabricante. Então aqui o consumidor não pode ficar sem um responsável pelo dano que ele sofreu, porque ele não conseguiu achar o responsável. Então o comerciante que vende um produto sem rótulo, sem indicação do fabricante, ele assume a responsabilidade perante o consumidor pelo fato do produto. Também, naquelas hipóteses em que o fornecedor, o fabricante, não foi encontrado pelo consumidor por uma insuficiência ali na sua identificação no produto. Então, o comerciante tem sempre essa responsabilidade de verificar bem os produtos que ele está comprando para revender, ver direitinho quem é o fabricante, se isso está indicado claramente para o consumidor. E também, terceira hipótese, o comerciante responderá pelo fato do produto sempre que se tratar de um produto perecível que for armazenado erroneamente pelo comerciante. Então, um supermercado que armazena um produto congelado sem observar as condições de armazenamento que o fabricante colocou lá na embalagem. E aí acaba vendendo para o consumidor um produto que já está estragado por má armazenagem. Nesse caso, o comerciante vai responder pelo fato do produto, pelos danos que o consumidor teve pela ingestão daquele produto estragado, por exemplo. E aí você deve estar se perguntando, são hipóteses então, Bruno, de responsabilidade subsidiária do comerciante? Bom, as duas primeiras, o inciso 1º e 2º do artigo 13, sim, não é? O comerciante vai responder nas hipóteses em que eu não consegui responsabilizar, localizar, identificar o fabricante. Mas a hipótese do inciso 3º não é uma hipótese de responsabilidade subsidiária, mas sim uma hipótese de responsabilidade direta por ato próprio. Aqui foi o comerciante que armazenou errado o produto, sem seguir as orientações do fabricante. Ele responde por ato direto dele, ok? Muito bem. Prazo, Prazo para reclamar. Você vai lembrar comigo aqui, falei que a consequência da responsabilidade por fato do produto ou do serviço é indenização. Então, a consequência de um dano ao consumidor
é ele pleitear a indenização. O prazo para que ele pleiteie esta indenização, para que ele ajuize uma ação pedindo a indenização dos seus danos materiais e morais, está previsto no artigo 27 do CDC. E é um prazo de 5 anos. É um prazo de 5 anos. É um prazo de natureza prescricional. Olha então a diferença, hein? Enquanto o prazo para pedir garantia no vício do produto ou do serviço é de 30 ou 90 dias, o prazo para pedir indenização por danos, para pedir reparação civil no caso de fato do produto ou do serviço, é de 5 anos e é de natureza prescricional, porque ele não está ligado a um direito potestativo, ele está ligado a um direito subjetivo, que é o direito de propor uma ação para pedir indenização. Perceberam? Então as diferenças são fundamentais. Se você não souber distinguir, você pode pegar um caso que é de vício do produto ou do serviço, achar que é de fato e achar que tem prazo de 5 anos. E quando você for lá pleitear aquela consequência, você já ter perdido o prazo. Por isso que é preciso saber identificar muito bem as características de ambos para saber com quais prazos você está trabalhando. Lembrando que a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, ela está regrada lá dos artigos 8º até o artigo 17 e pelo artigo 27 do CDC, tá ok? Muito bem. Então, recapitulando, responsáveis solidários aqui na responsabilidade pelo fato, só no caso de responsabilidade pelo fato do serviço, que eu vou ter todo mundo, inclusive o comerciante, como solidariamente responsáveis. No caso de fato do produto, eu vou ter todo mundo menos o comerciante, não é? Salvo as hipóteses do artigo 13. A consequência do fato é a indenização. O prazo para pleitear a indenização é de 5 anos, prazo de natureza prescricional. Muito bem. Essas são as diferenças fundamentais entre o vício e o fato. Lembrando que no mesmo caso eu posso pleitear ambas as reparações, mas respeitando as responsabilidades de cada um, respeitando os prazos de cada um. Então vamos pegar um exemplo aqui para a gente fechar o nosso raciocínio. Imagina que um consumidor adquiriu um veículo da concessionária X, ok? E este veículo é fabricado pela fabricante Y. Esse consumidor se envolveu num acidente na estrada e ajuizou uma ação pleiteando a garantia, ou seja, o conserto daquele problema que ocasionou o acidente, mas também pleiteando indenização por danos materiais e morais, consistentes nas despesas de hospital que ele teve, consistentes no lucro cessante dos dias que ele ficou sem trabalhar porque estava internado e consistentes numa indenização também por danos morais, pelo abalo, pelo estresse que ele teve e até por dano estético, por ter ficado com uma cicatriz. Muito bem. Ele então coloca no polo passivo tanto a concessionária X quanto a fabricante Y, ok? Só que, quanto ao pedido de garantia, de conserto ali daquele vício, daquele problema no freio dele, por exemplo, que causou o acidente, ele pode pleitear esta garantia das duas, tanto da concessionária X quanto da concessionária Y. Garantia, responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores. E o prazo dele é de 90 dias, não é isso? Muito bem, a contar ali de quando aquele dano apareceu, de quando aconteceu o acidente. Agora, os pedidos indenizatórios dele, ou seja, o pedido de indenização pelas despesas do hospital, pelos lucros cessantes e pelo dano moral, ele só pode pleitear da fabricante Y. Ele não pode pleitear da concessionária X, que é a comerciante, que é a ponta da cadeia. Porque ali eu estou diante de um fato do produto, de um problema de fabricação que gerou dano. E aí o artigo 12 prevê, ou melhor, o artigo 12 exclui o comerciante nesse caso. Então ele vai formular esta parte do pedido, esses pedidos indenizatórios, só em relação ao fabricante Y. E aí, para esses pedidos, ele tem um prazo de 5 anos. Ele faz tudo na mesma ação, tá vendo? Mas ele separa os prazos e as responsabilidades, sob pena de sucumbir em alguns pedidos, como, por exemplo, no pedido de garantia, de conserto, se ele tiver deixado passar aí esse prazo decadencial de 90 dias, que era o prazo para pedir a garantia. Lembrando ainda que esse prazo pode ter sido interrompido ou suspenso na hora que ele foi e comunicou o acidente e já pleiteou a garantia para o fornecedor, até que o fornecedor tenha dito para ele que não iria cobrir, aí ele ajuizou a ação. Perceberam a diferença? Por isso que é tão importante entender que no CDC a responsabilidade civil
não vem da origem do dever violado. Não é muito importante se era contratual ou extracontratual. Ela advém, na verdade, do conteúdo do dever violado. O que a gente precisa saber é se foi violado um dever de adequação ou um dever de segurança, ou os dois, e respeitar as regras próprias de cada um deles. Tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu preparei aí com muita dedicação para vocês, com bastante detalhe. Sei que o tema é extenso, é longo e que vocês já devem estar, inclusive, aí já cansados, mas convido vocês a, se ficou ainda alguma dúvida, se teve algum tópico que eu não abordei sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. E se inscrevam aí no canal, se ainda não se inscreveram, acione o sininho, porque eu sempre vou preparar aqui para vocês aulas muito bacanas, com temas atuais, com temas importantes, para você advogar sempre com muita qualidade, com muito conhecimento no direito do consumidor, tá bom? Um grande abraço, obrigado aí pela sua atenção e até o próximo vídeo.